Nesse vídeo eu vou falar o cavaleiro sagrado mais poderoso de One Piece, que sequer apareceu. E se eu lhe disser que o cavaleiro sagrado de Mary Joyce não é nem o Shenrock, é sim alguém da linhagem dos Nefertari. É um cavaleiro sagrado do clã de Alabasta, que irá explorar o tesouro de Alabasta e os poderes de Imu para alcançar poderes que vai derrubar o seu queixo. Eu nem vou chamar isso de teoria, tá mais para uma fanfic, mas eu vou usar muitos elementos da obra agora para lhe passar a ideia do cavaleiro sagrado mais forte de One Piece. E por que ele é da linhagem de Alabasta. Chega junto, bora viajar com o pai. Olá galera, sou Gink Tassiano. Esse vídeo vai ser curto, foi apenas um devaneio. E galera, eu sempre cobro certas exatidões aí das teorias de vocês. A minha não vai ser diferente. Isso aqui falta muitos elementos de dedutiva para ser uma teoria. Então o que eu vou apresentar aqui tá mais para uma fanfic, pra gente imaginar, reinventar elementos na obra. Não vou contradizer nenhum elemento da própria obra. Na verdade eu vou usar elementos da literatura de One Piece, elementos de Alabasta, elementos do que a gente sabe sobre os cavaleiros sagrados e mostrar que existe a possibilidade de, se o Oda quiser trabalhar, ele pode trabalhar um cavaleiro sagrado extremamente forte pelo simples fato de ser da linhagem da Vivi. E os motivos dele ser tão forte sendo da linhagem da Vivi, você vai ter que ficar até o final desse vídeo pra gente ir montando tudo, beleza? Primeiro deixa eu falar sobre o que são... Primeiro não. Primeiro você tem que dar um like. Aquele like. Dá aquele like pra ajudar o Tassinho, compartilhar esse vídeo. E se tu não for inscrito, cara, vai se inscrever. Vai se inscrever aqui no canal pra gente ver se a gente alcança as alturas de Mary Joyce, de tanto inscrito que a gente possa juntar aqui. Uma vez você dando o seu like, aquela comentada, aquela hypada, aí eu já tô sentindo poder. A gente agora pode começar a teoria, explicando primeiro o que são os Cavaleiros Sagrados. Galera, os Cavaleiros Sagrados, ou Cavaleiros de Deus, são os guerreiros de elite da Terra Santa de Mary Joyce, do mundo de One Piece, né? Eles têm autoridade para supervisionar os nobres mundiais, conhecidos como Tenryubitous, os dragões celestiais da trama. Na verdade, parte deles são nobres mundiais. Eles podem ser descendentes diretos das 20 famílias que formam os Tenryubitos, das 20 famílias que formam o governo mundial. A gente tem personagens como a Gunko, que foi apenas introduzida para os Cavaleiros Sagrados, se tornou um Tenryubito por osmose, por imersão. E tem aqueles que já carregam o sangue, que já carregam a linhagem. Mas não são aqueles pançudos otários não, que estão só comendo do bom e do melhor com uma bolha na cabeça e não tem poder de luta nenhum. Não. Esses Cavaleiros Sagrados são guerreiros fortes, são guardas de elite. E além de ser fortes, alguns deles têm a linhagem dos 20 reinos antigos que formaram o governo mundial. Temos, por exemplo, Fingarland Shenrock, que tem o título de Saikou Shiraikan, que é comandante supremo. Ele é o líder total dos Cavaleiros de Deus, ou Cavaleiros Sagrados. Temos Shiphead Somers, que é do mesmo clã que um dos 5 véi lá do Gorosei, que é o Shiphead, né? Jupiter, Shiphead Jupiter. O Minhocão, eu sou fã do Minhocão, hein? Adorei ver o Minhocão entrando no arco de Egghead. Temos também agora Rimoshif, que é o clã nobre, provavelmente a família da linhagem na qual pertence o Kirigan. Então, do arco atual de Elbaf já tem muitos cavaleiros sagrados que carregam o sangue dessas 20 famílias antigas. E olha só, os Nefertari já foram confirmados. O povo de Alabasta, a família real de Alabasta, já foi confirmada como uma das 20 famílias fundadoras. Ela tem linhagem de Tenryubitou. Ela pertence ao grupo, né, aos 20 famílias que formaram o governo mundial. Então não é de se surpreender que possa existir um cavaleiro sagrado que tem o sangue
dos Nefertari, que é a família da Vivi, o sangue da família real de Alabasta. Mesmo Alabasta tendo descido lá para o país de areia, ter ficado gente com esse sangue, com a linhagem de Alabasta entre os cavaleiros de Deus. Ora, Imu coloca praticamente imortalidade, vida eterna aos seus cavaleiros sagrados, então alguém das antigas, alguém secular, que tem o sangue dos Nefertaris, que tem o sangue de Alabasta, pode fazer parte do corpo de guerreiros dos cavaleiros sagrados. E por que ter o sangue dos Nefertaris, por que ter o sangue de Alabasta tornaria ele um cavaleiro sagrado tão forte, Tassiano? Cara, o segredo está no tesouro de Alabasta. Eu tô chamando tesouro, mas não é de fato, canonicamente, oficialmente, esse o rótulo que o item que eu vou trazer aqui tem na obra. Em Alabasta existem os guardas Tsumegheri, que são os guardiões da água do herói. Essa água do herói, galera, beleza, não é o tesouro de Alabasta, mas é uma substância extremamente rara cujo segredo está nas terras de areia, está na história de Alabasta como um todo. A água do herói é uma substância que aumenta muito o poder de quem bebe em troca de sua vida. Após beber, a pessoa ganha um grande poder, mas depois de 5 minutos ela morrerá, ela morre. Os guardas de Tsumegheri usaram essa água do herói para ficarem super fortes contra o Crocodile. A gente não viu o quão forte eles ficam contra o Crocodile, porque o Crocodile é Logia, então por mais que eles estejam absurdamente fortes, não iam tirar dano nenhum do Crocodile. E como o efeito só dura 5 minutos, eles perdem a vida depois de 5 minutos. Então não tem como medir o quanto a água do herói deixa alguém forte. Na verdade, eu acho que isso é um elemento na obra que prova que o Haki não estava pensado. O Haki é introduzido muito lá na frente. Mas, cara, Haki é vida. Haki é energia vital também. A ambição e a vontade. Os caras beberam a água do herói. Custa vida, paga a vida. Para cumprir uma forte determinação. Cara, se fosse hoje em dia essa cena, eles estariam saltando relâmpago de Haki. Não Haki do rei, né? Mas saltando relâmpago com força, energia, saltando Haki com força. Mas há 800, 900 capítulos atrás, eles beberam e só foi poder físico mesmo. Porque o Haki não estava estabelecido na cabeça do Oda ainda naquele tempo. Ainda estava até bem longinho, eu acho, do Oda criar. Mas não vamos perder o foco. A água do herói aumenta muito o poder de quem a bebe. Não podemos medir porque eles lutaram com o Crocodile. E cara, se um cavaleiro sagrado for da linhagem dos Nefertari e tiver a água do herói a seu dispor e vir bebendo a água do herói todos esses anos, você toma, fica super poderoso, mas só sobrevive 5 minutos. Ele quebra a regra com a imortalidade que Imu-sama concede. O cara tem vida eterna. É tipo, você tem saldo infinito e vai pagar 5 reais, 500 reais. Você tem saldo infinito. Então você tem uma infinidade de pontos de vida, barra de HP sem fim. Toma água do poder como cachaça, como água mesmo. Almoço, café, almoço e janta. Cara, poder. E ele não vai morrer, ele não vai ter efeito colateral porque ele é imortal. O mesmo daria para utilizar os tesouros os esteroides de energia, os esteroides de poder da caixa Tamatebaco. Ao tomar um desses esteroides, você ganha muito poder, mas você perde vida, envelhece. Alguém que recebeu a imortalidade de Imu não passaria por esse problema. Mas eu não vou colocar os esteroides de poder aqui, porque o foco é criar o personagem condizente. Será que pode existir um cavaleiro sagrado, família de Nefertari, e o Oda resgate, se lembre, dê um retcon como ele vive dando ultimamente na obra, sobre ele ter acesso à água do herói, e isso ter acumulado durante séculos um nível de poder absurdo para esse cara? Junto com o meu brother desenhista e braço direito do canal, tem muitos braços direitos, Kaique Nandal, ele criou até nome pro cara, criou o desenho do cara e me ajudou, né? Construiu pra mim a Akuma no Mi do cara também. Então vamos ficar mais ainda. Não tô dizendo que vai ser isso, mas vamos montar a imagem desse ser. Vamos projetar da realidade a esse imaginário que é um cavaleiro sagrado da linhagem de Alabasta. O nome dele seria Nefertari de Nilo. Tem aquela história que parece que todo
todo Nefertari também é um Di, isso é verdade? Será? Por que ele não matou ele? Porque esse é dos traíra, ele é de traíra, ele é de traíra. E vamos botar um Akuma no Mi pra ele aí, ou foi o poder de Imu, ou um Akuma no Mi que transforme ele, assim como os Goroseis, em uma criatura mitológica. Qual seria? Estou falando que o poder dele poderia ser a Wani no Mi, fruta mitológica, modelo Sobek. Sobek é o deus egípcio com cabeça de crocodilo, ou um deus egípcio em forma de crocodilo. Sobek era associado à realeza, exército e guerra, além de poder e fertilidade. Todos são ícones que incorporam bem essa pegada dos cavaleiros sagrados, ó, daria. Podia ser, tipo, com o Hagoromo Negro, Imu botou esse poder, assim como botou provavelmente os Cerberus na espada de Shenrock. O cara vira o Sobek, crocodilão sinistro. E quais seriam seus poderes? Bom, existe um crocodilo que come aqueles com malícia no coração, né? Se eu não me engano é o Julgamento dos Mortos, que é feito por Osíris e Anubis. Sobek não participa, embora tenha certas flexões mitológicas para tentar criar um simbolismo onde Sobek está envolvido por ele ser o Nilo e fazer parte do ciclo da vida e da morte. Mas, de forma prática, Osíris julga os mortos e Anubis pesa o coração desses mortos numa balança para saber se eles vão ser devorados por Amity. Amity é um bicho lá que tem cabeça de crocodilo também, corpo de hipopótamo, leão, é uma loucura. Um bicho é um quimerão que o Anubis bota uma pena e o coração da pessoa que morreu. Se o coração não for mais leve que a pena, a pessoa tem impureza, a pessoa fez maldade e é devorado por ele. Como é um crocodilo que come a pessoa, eu vou importar poderes a essa referência para o Sobek. E eu nem estou extrapolando, porque o Oda vive extrapolando poderes nas suas zonas míticas. Ele coloca coisa que o bicho da lenda não faz na fruta da lenda que o Oda criou. Então vou me dar o luxo de criar o julgamento de Sobek aqui. Esse usuário da fruta do Sobek, esse cavaleiro sagrado com sangue dos Nefertaris de Alabasta, viraria o Sobek e teria o poder de pesar o coração dos outros. As pessoas em volta dele, o seu ressentimento, culpa ou insegurança deixaria o coração pesado. Ela mal conseguiria agir na presença desse cara, na presença de Sobek. Ficaria caído no chão, como se uma gravidade interna tivesse o puxando para baixo. O único jeito de conseguir se mexer livremente na presença dele é tendo um coração mais leve que uma pena. É não tendo rancor, malícia nem arrependimento. É sendo igual ao Luffy. Fanfiquei, cara. Me diz aí o que você acha dessa fanfic, se você gostou, se você acha ela muito lógica. Eu não boto fé em nada disso vai acontecer na obra, mas existe, a obra tem dentro de sua literatura esses elementos que eu coloquei aqui, para quem sabe um dia nascer um cavaleiro sagrado com a linhagem de Alabasta. Like, comentário, compartilha pro seu amigo que gosta das ideias viajadas, que gostam da magia de One Piece. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!